Fala galera! Todo mundo já está careca de saber que brincar com a lei sempre acaba mal. Alguns séculos atrás, quem cometesse um crime poderia acabar em uma masmorra úmida, cheia de ratos correndo por toda parte e sendo alimentado apenas com pão. Mas será que nada mudou desde então? Em alguns países, os presos comem iguarias e passam o tempo praticando esportes, fazendo artesanatos. Mas já em outros lugares, as condições para os criminosos continuam difíceis. Você está pronto para uma jornada arriscada pelas prisões do mundo? Então, bora começar! China. Você provavelmente já deve ter ouvido muitas histórias assustadoras sobre algumas prisões russas. Chega difícil saber quais delas são verdadeiras. Dizem que é assim que se parece uma refeição típica de um prisioneiro na Rússia. Sinta-se sortudo por não sentir esse cheiro horrível através do vídeo. Ficou com nojo a ponto de perder o apetite por alguns dias? Então vamos consertar isso agora. Bem-vindo à prisão na China. O que você gostaria de jantar, senhoras e senhores? Hoje o cardápio inclui carne de porco assada e desfiada com pimentão verde. E para amanhã será servido sopa de cordeiro ou nuggets de frango. Olhe só este prato, parece mais um típico delivery de comida chinesa que pedimos no fim de semana. Aliás, se o prisioneiro tiver dinheiro, ele pode usá-lo quase todos os dias para complementar a refeição. Inclusive, ele pode comprar iguarias no refeitório, onde há quitutes de sobra para todos os gostos. Para que os presos não sofram muito com o calor, eles são servidos de melancia de sobremesa no verão. Mas não se deixe enganar, pois esse tipo de refeição é oferecido apenas em cadeias de cidades chinesas ricas. Já nas cidades com orçamentos modestos, apenas $1,7 por dia é alocado para alimentar um criminoso. E sabe o que dá para comprar com esse valor? Basicamente vegetais baratos, como repolho e rabanete, que por serem cozidos em grandes quantidades de uma só vez, são preparados com uma pá em vez de concha. O cozido resultante é distribuído em baldes, ou seja, tão ruim quanto aquela sopa da prisão russa. Itália. Alguém já viu o filme Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese? Se sim, então você deve se lembrar da cena em que os gangsters fazem um suntuoso jantar bem em uma das celas da prisão. Ficção cinematográfica? Não exatamente. A lei italiana permite que muitos presidiários tenham um pequeno fogão a gás, no qual podem cozinhar bifes, massas e preparar café aromático. No entanto, esse direito, obviamente, é usufruído apenas por aqueles que gostam de se empanturrar, até porque a comida do refeitório já é suficientemente boa. O prato principal consiste em 120 gramas de massa ou arroz com molho, de 150 a 200 gramas de carne ou peixe, algumas centenas de gramas de vegetais e fatias de pão. Deseja requintar ainda mais ao almoço? Basta adicionar meio litro de vinho tinto seco ou 1 litro de cerveja, mas apenas pagando. Porém, por que comprar vinho se você mesmo pode fazê-lo? É isso mesmo que você ouviu? Há um pequeno vinhedo no território da prisão de Gorgona e todos os 100 dos seus prisioneiros são treinados em produção de vinho. Quer saber mais? Na Itália existe uma prisão com restaurante. Ele foi criado para educar os presos a aumentar suas chances de encontrar trabalho no futuro. Mas os criminosos se saíram tão bem que o restaurante chamado In Galera, que foi aberto ao público e agora tem uma classificação de 4,5 de um total de 5 no TripAdvisor. Isso não é surpreendente? Em que outra prisão no mundo você experimentaria massa tagliolini com tinta de choco? Cazaquistão. Pronto para a tour mais extrema de sua vida? Vamos a um lugar onde até jornalistas raramente são permitidos. Na entrada desse presídio, os correspondentes inclusive recebem um botão do pânico em caso de ataque. O local deste edifício sombrio não foi escolhido por acaso. A prisão foi construída sobre uma rocha para que fosse impossível cavar uma passagem subterrânea. E em torno dela existem apenas uma planície sem fim. Fique atento, pois estamos dentro da Black Golden Eagle, uma das prisões mais rígidas do Cazaquistão para criminosos especialmente cruéis. Cerca de 100 deles sofrerão dentro desses muros até o fim de seus dias. Esses criminosos fizeram mais de 400 vítimas e agora estão condenados à prisão perpétua. Quer saber como é a rotina infernal desses detentos? Às 6 horas da manhã, um alarme é tocado e eles precisam pular da cama de ferro. Ninguém ali pode deitar ou sentar na cama até o final do dia. Durante 16 horas, eles só podem escrever ou ler na mesa de ferro. 1 hora do dia é separada para a caminhada em um pequeno corredor, cujo teto é protegido por grades, que dá para ver apenas um pequeno pedaço do céu. O trabalho e a comunicação entre os detentos é proibida, e essa rotina se repete todos os dias. Levando em consideração os crimes hediondos que esses prisioneiros cometeram, é um castigo justo, não acha? Noruega.
Imagine uma ilha com vistas deslumbrantes do oceano, daquelas que você só vê em cartões postais. No seu território existem chalés de madeira natural, um belíssimo pinhal simplesmente criado para passeios a cavalo e mais alguns lugares apropriados para a pesca. A descrição é digna de um resort 5 estrelas, onde todos desejam passar as férias. Shut up and take my money. Só que não, porque esse local que descrevemos é a prisão norueguesa de Bastøy. E essas pessoas aqui não foram presas por atravessarem o semáforo vermelho ou por vandalismo. Essa ilha é o lar dos criminosos mais perigosos do país. Mas então, provavelmente, deve haver torres com atiradores armados com metralhadoras por toda parte e um muro com arame farpado elétrico. Também não. Esses prisioneiros vivem em casa e sob ótimas condições, podendo visitar uns aos outros e, à noite, apenas 5 guardas mantêm a ordem no local. No tempo livre, eles não só são permitidos, mas recomendados a andar a cavalo, pescar e jogar tênis. E quanto à refeição, aqui eles podem fazer compras no supermercado ou saborear o salmão exclusivo do chefe. Mas não se apressem em chamar os noruegueses de loucos. Afinal, a tarefa da prisão é corrigir, certo? O presídio de Bastøy lida perfeitamente com isso. A taxa de reincidência aqui é de 16% contra a média europeia de 70%. A propósito, durante 38 anos de serviço da prisão, apenas uma tentativa de fuga foi feita. O que será que faltava para esse fugitivo ingrato, hein? Estados Unidos. Na maioria dos filmes, as prisões norte-americanas são retratadas praticamente da mesma maneira. Prisioneiros vestindo uniformes laranja, um pátio para tomar sol e um refeitório, onde podem colocar a comida que quiserem em uma bandeja. As autoridades penitenciárias norte-americanas não discordam totalmente sobre a parte da refeição. Para o café da manhã é servido mingau, cereais e leite. O prato principal geralmente é frango, lasanha e, claro, cachorros quentes e burritos. Nos Estados Unidos, a dieta do detento que não come carnes é respeitada, mesmo que ele tenha infringido a lei. Desde 2016, as prisões federais oferecem comida vegetariana aos detentos. Até mesmo um menu especial com baixo teor de açúcar e sal foi desenvolvido para cuidar da saúde dos bandidos. Exatamente como em um acampamento infantil, não acha? Contudo, os próprios presos afirmam que nem tudo é tão tranquilo. Por exemplo, em alguns estados, o número mínimo de refeições foi reduzido para 2 por dia, fazendo com que alguns prisioneiros comessem pasta de dente e papel higiênico de fome. Oh, não. Há queixas contra o maior fornecedor privado de alimentos nas prisões norte-americanas, onde criminosos relatam terem encontrado lixo e até larvas em seus pratos. Claro, ninguém aqui está exigindo alimentar bandidos com foie gras, mas as queixas mencionadas são terríveis, não acha? Alemanha. Prédios novos, uma floresta pitoresca ao redor, um lago nas redondezas. Seria ótimo estudar nessa universidade, não acha? Mas se você olhar mais de perto, perceberá um muro ao redor da área e talvez isso seja a única coisa que te faça notar que não se trata de um campus estudantil, mas de uma prisão. Embora em alguns aspectos estivéssemos certos, os prisioneiros aqui realmente aprendem a viver de uma nova maneira. Para os criminosos mais perigosos daqui, as condições no presídio são as mais parecidas possíveis com as da vida fora dele. Para que você entenda melhor, aqui as celas têm portas comuns e todos os detentos têm as chaves. Quer pendurar cortinas bonitas e colocar vasos de flores? Faça a renovação que tiver vontade, desde que não perca as aulas de yoga. Isso mesmo que você ouviu. Eles também têm aulas de crochê, pintura e podem jogar vôlei ao ar livre. Como aprendemos anteriormente, isso leva a uma queda acentuada na taxa de reincidência. Chega a dar até um pouco de raiva, pois os presos passam o tempo de forma mais divertida do que muitos de nós. Mas não para por aí. Escute só essa notícia. Em 2016, a prisão fechou um contrato de fornecimento de comida e a administração penitenciária encomendou lanches do McDonald's para os criminosos. A única coisa foi que eles não podiam escolher o Big Mac, porque era muito caro. Coreia do Sul. Não dá pra negar que, independente das ótimas condições criadas nas prisões, ninguém em sã consciência deseja parar lá voluntariamente. Mas escute só essa notícia. Algumas pessoas estão até dispostas a pagar para acabar em uma cela. Coisas estranhas assim acontecem na Coreia do Sul. Mas essa ideia parece maluca apenas à primeira vista. Esse país é conhecido por sua cultura de trabalho exaustiva, e muitos sul-coreanos passam por estresse e até por problemas de saúde por excesso de trabalho. E adivinha só como alguns conseguem fugir da rotina? Isso mesmo, indo para a prisão. Mas tudo isso não passa de um presídio de mentirinha. Até porque ninguém pagaria $90 a diária para ficar em uma prisão verdadeira. Além disso, os prisioneiros em detenções reais são alimentados principalmente apenas com kongbap, um prato tradicional coreano que consiste em arroz e soja. Tirando isso, a prisão artificial imita completamente a verdadeira. Os participantes passam 24 horas em confinamento solitário, sem comunicação, celular, relógio e até mesmo espelhos. Muitos clientes afirmam que nunca descansaram assim antes. E aí, gostaria de experimentar?